A gente conversa agora então com o Rodrigo Jacobos, está aqui comigo no campus da Unicinos. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o trabalho de mestrado que ele apresenta hoje em uma das reuniões do Grupo CEPS, que tem um tema bem interessante, né, Rodrigo? Fala pra gente. Na verdade, o meu trabalho, ele é um objeto que tem três perspectivas aglutinadas, porque o personagem, que é popularmente conhecido como Barão de Tararé, é uma criação do homem, Aparício Fernando de Briquerhoff Torelli, que foi desenvolvido no jornal praticamente mantido pelo Aparício Torelli durante toda a vida dele, chamado A Manha. Eu tive que fazer todo um resgate historiográfico, fiz um estudo da imprensa da época, para compreender o jornalismo daquela época, fiz um estudo sobre o humor, porque ele é um personagem humorístico, onde eu enfoquei a paródia, e utilizei como núcleo polarizador, na minha metodologia, a narratologia, que eu utilizei especificamente para análise dos textos, das matérias da Manha, nos quais o personagem era construído. Enfim, mas eu descobri que existiam diversas coisas do jornalismo de hoje já naquela época, o que permite uma comparação interessante para essa tua pergunta, se o jornalismo é sério. Bom, há quem diga que o jornalismo é sério. Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu caracterizei, está no meu trabalho, isso que o Aparício Torelli fazia, com a Manha, com o jornal humorístico dele, eu chamei de uma paródia jornalística. Não um jornalismo paródico, uma paródia jornalística que operava em função da paródia. Mas havia os traços elementares do jornalismo. Havia atualidade, havia periodicidade, pelo menos no jornal dele havia um aparato técnico mínimo, ele publicava o jornal dele e havia, em função disso tudo, a publicidade, que eu considero esses quatro elementos, foi o que eu fiz no meu estudo, os principais elementos para definir o que é jornalismo e o que não é. Mas é uma questão polêmica de eu afirmar, eu não tenho ainda plena convicção para dizer se esse é jornalismo. Eu acredito que seja, a minha opinião é de que seja um jornalismo diferente. Eu tenho um certo ranço com essa ideia de associar o jornalismo a esse jornalismo que é praticado pela grande mídia, que é feito pelas grandes empresas de comunicação, porque esse jornalismo foi construído em função da maneira como essas empresas foram construídas, voltadas para o mercado, etc. e tal, essas coisas todas que também são muito debatidas. Mas eu prefiro deixar essa questão em aberto, deixar a polêmica aberta. Eu acho, por exemplo, que o CQC é um jornalismo de humor, Há quem diga que também é uma paródia jornalística, mas ele tem elementos de jornalismo, E acho que tem o jornalismo sério, que é o mais comumente associado à palavra jornalismo, não perde a validade, um não perde a validade em função do outro, acho que os dois cumprem o papel. E tem outros exemplos que tu pode dar, acho que não há mais uma publicação impressa, nos mesmos moldes que tinha. A última que teve, eu acho que foi a tentativa do Ziraldo e da turma do antigo Pasquim, relançar o Pasquim 21, lançaram Bundas, alguma coisa assim, mas não teve mais. Hoje a gente tem o CQC, pelo que eu me lembre, que seja mais próximo. Se o Cacete e Planeta faz alguma coisa aí num tom bem mais paródico, não tão jornalístico, como o CQC, que busca a reportagem, o Cacete e Planeta já faz uma coisa mais paródica mesmo, Ela é mais como se diz na linguagem do humor, uma deformação do jornalismo, quando ele faz aquelas imitações, inclusive, da novela, de novelas e de outros programas televisivos. Mas, enfim, então, acho que se o jornalismo se acaba se fazendo um esforço muito grande para se manter a seriedade do jornalismo, acho que ele acaba por si só se tornando uma piada. Então, enfim, eu acho que as duas coisas podem conviver bem e devem conviver bem, separados ou muitas vezes possivelmente juntos.